fone, tem isso, agora tá online. Tá, a gente tá online, é isso? Isso. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então é assim, ó. O que acontece? Todos estão me escutando? Sim. É um grupo de estudo, então, online, daquele projeto que a gente começou a criar, o Confraria Pagã. É uma comunidade ali no Facebook, né? Grupo de estudo Confraria Pagã, para a gente conversar sobre alguns temas ligados à magia e a religiões pagãs. Eu gostaria então que primeiramente a gente se apresentasse, cada um se apresentasse, e daí para frente a gente vai conversar algumas coisas sobre esses dois temas que são grandes, né? Que a gente tem uma infinidade de coisas para conversar. Eu gostaria de começar lá pelo Catal Gandhi, então, grande, falar um pouco dele, nome, de que cidade ele fala e o que ele segue como religiosidade, né? Meu nome mágico é Catal Gradi, eu não vou falar meu nome normal porque assim eu não sinto que seja uma boa ainda, até porque tá no ar. E outra, eu sigo a religião Wicca há 2 anos, não sou iniciado, vou me iniciar dia 2 de setembro desse ano. Sigo a tradição céltica. Por enquanto só. Em caminho de oráculo, eu leio um pouco de tarô e estou estudando o oráculo gâmico, que é um oráculo druídico. Eu ainda faço. Eu ainda fiz muito Prime. A gente não está conseguindo te ouvir bem, Catal. Eu também faço Scrying, que também é um oráculo, mas é uma coisa meio básica. Então, por enquanto só isso. Assim. Catal, desculpa, não é Catal. É Catal, né? Explica para quem não conhece o mundo celta o que é Scrying. O Scrying é o ato de você observar continuamente algo para que apareça um símbolo. Esse símbolo você lê, por exemplo. Na bola de cristal geralmente aparecem nuvens, né? E essas nuvens você vê pela cor dela o significado. É um exemplo. Por exemplo, na água vai aparecer, sei lá, um espada. O que espada vai significar, no caso? Tá ruim de novo teu áudio. Tá meio tonto. Mais ou menos isso. Tá, entendi. Continuando, então, acho que depois é o Diego, né? Diego Ananias. Isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Diego Ananias, sou Demolei, sou Rosa Cruz há algum tempo. Sou Sênior Demolei, na verdade. Sou Rosa Cruz da Amorque, da Confraternidade da Rosa Cruz, e já frequentei o grupo de estudo da Rosa Cruz de Max Heindel. Entretanto, não concordo muito com a ideia, com a filosofia de nenhuma das três. Estou estudando Kabbalah agora e estou estudando Tarot também. Não sou expert nenhum, nem no rosacrucianismo, nem Tarot, nem Kabbalah. Eu estou começando agora, sou bem cru ainda nessa questão. Eu costumo defender bastante a Bíblia, né? Bíblia, Torá, Ketuvim, Neviim e Brit Hadashah. Eu gosto bastante da Bíblia, aliás. Não só a Bíblia, na realidade, eu gosto de todos os livros sagrados da linha semita. Então aí entra o Corão também. Enfim, eu acho que é isso. Né? Se eu puder, espero que eu consiga ajudar aí a montar uma linha de raciocínio legal. E sou programador também, eu gosto bastante de lógica. Então, tudo que é lógico para mim faz sentido e o que não é, não faz sentido. Então, pretendo não ofender alguém com o meu pensamento lógico. Não, tranquilo. A gente vai indo. Certamente não.
próximo seria tu, Jefferson. Contigo. Bom, eu sou Jefferson Marques. Deixa eu só te interromper rapidinho. Diego, tu fala de onde? Tu tá onde? Eu moro em Campinas, São Paulo. E o Catal? Catal não está escutando no momento. De repente, numa segunda... Tá. Tu é de onde, Catal? Perdão, o microfone estava desligado, estava falando que nem um ponto aqui. Sou de Guarulhos. Guarulhos, tá. Continua então, Jefferson, por favor. Eu sou Jefferson Marques, sou presidente da Ordem Valno, fundador da Ordem. Tenho 13 anos, está no 13º ciclo. Fez aniversário agora em agosto. Sou fundador da tradição druídica avaloniana, que até há pouco tempo se chamava tradição avaloniana, que é uma proposta de caminho alternativo ao druidismo e ao reconstrucionismo celta, unindo elementos fortes de cada uma dessas duas linhas de espiritualidade celta. Guarulhos. Oi? De onde, Catal? Perdão, é que eu tô vendo também o vídeo do YouTube, eu achei que tava perguntando pra mim de novo. No Bosque, que eu faço parte, que é o grupo de prática religiosa especificamente, eu sou sacerdote curandê. Já fui senhor de Valno, que é o maior cargo do Bosque, mas não sou mais. Passei o meu cargo há 2 meses atrás, estou de férias. Eu estudo e pratico espiritualidade e religiosidade celta, cultura celta, de uma forma geral, há cerca de quase 14 anos, 13 anos. E estou aí. Amigo que prometeu há tempo também. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Gaúcho Tchê. Tranquilo. Vamos ali pro Mike Silva. Por favor, Mike. O que tu tem para nos dizer? Ele vai falar por texto. O Mike quer que alguém leia. Se eu quiserem, eu leio, não tem problema. Pode escrever Mike que eu leio. Só escreve rápido, por favor. Mas assim, enquanto o Mike vai escrevendo, depois a gente lê. Meu nome é Michael, não eu, Jefferson, não. Eu tô lendo do Mike. O nome dele é Michael, tem 16 anos, é de Caxias, Rio Grande do Sul, Gaúcho Tchê. Ele não pode falar porque ele está num espaço onde não tem silêncio adequado. É muito simpático, gente. Acho que é isso, ele não escreveu mais. Tá. Não, tranquilo. Vamos então ali pro Nereu. Por favor, Nereu. Bom, meu nome é Nereu, como o mestre já falou, né? Uso ainda o nome mágico Ramsés. Eu sou amigo do mestre Prometeu há algum tempo. E assim como o Diego, eu também estou nesse mundo da programação, então as coisas são muito lógicas para mim também. Não que sejam lógicas, eu acredito que a nossa visão muitas vezes é deturbada pela lógica, mas eu gosto que as coisas façam sentido. Eu acredito que essa questão, eu e o mestre, a gente concordava quando conversava, entendeu? Que as coisas são porque são, mas tem que fazer algum sentido para elas serem assim. E eu estou entrando agora para um outro grupo de Porto Alegre. E por enquanto ainda está muito ainda complicada a minha situação, mas estou entrando aí. Eu gosto também dos livros sagrados, assim como ele falou. Gosto muito da Bíblia também. Tanto é que nesse grupo lá eles trabalham bastante com anjos e toda essa questão da Kabbalah, com a Torá. Eu gosto bastante também das religiões indianas, lá, já li alguma coisa. Qual é o nome do grupo? Que agora fiquei curioso, que não sei de que grupo você está falando. O nome do grupo é Serpente Ignis, da Mestra Perséfone. Tá, sei quem é. Tá bom. Beijo, Serpente Ignis. É o da Perséfone, né? Isso. Adoro a Perséfone. Mária, vai. Eu tô começando a me iniciar com o Mestre Pandraco, né? Que tá com ela lá também. Mas ainda está tudo muito no começo, tudo muito nebuloso ainda, mas eu gostei da didática pela questão que tem bastante mistura de
divisões, né? E é uma coisa diferente para mim, uma coisa que eu tinha muito preconceito, mas agora eu estou tentando trabalhar isso. E é isso aí, eu tenho 28 anos, moro em Canoas. E é isso aí, por enquanto. E fiz parte do grupo do Mestre Prometeu, Chama Sagrada, por um tempinho. Meu nome é Prometeu. Junto com uma outra mestra, eu faço parte do Chama Sagrada Fraterna Ordem Mística. Existe esse grupo, existe essa ordem, né? Existe desde 2002. Me formei mestre junto a uma ordem escola de magia de Porto Alegre que hoje se encontra inativa, do escritor Mário Scherer, grão-mestre Ibis. Em 2010 recebi o último grau dessa ordem, pelos ensinamentos do grão-mestre Ibis. Em 2010 eu recebi um convite de me tornar grão-mestre de uma associação de ordens com o nome Conselho de Tote. Faço essa parceria junto com ele, o grão-mestre Ibis, que está na caminhada aí, que está pelo menos envolvido com liderança de ordem desde 1975. Juntamente com uma parceria com ele e juntamente com o grão-mestre Fênix, que é de uma outra ordem. Esse grupo de estudo, então, eu queria, já voltado para religiões pagãs e magia, eu gostaria de falar algumas coisas em relação à questão do paganismo, e daí a gente pode continuar, né, cada um falando um pouco, enfim, dando um pouco da sua experiência. A minha opinião hoje, a gente lê muita coisa hoje no Google, né, nos diversos blogs e no Facebook mesmo, em páginas, sites de internet, dos diversos grupos e covens e ordens e fraternidades por aí. Eu gostaria de deixar a minha opinião em relação a esse nome paganismo, que não é um assunto muito simples. A gente pensa que é simples e cada um dá uma ideia diferente, e não é tão simples assim. Eu acredito que o paganismo não esteja ligado em relação à religião, e sim a como as pessoas viviam no momento lá atrás. O paganismo a gente usa hoje como forma de identificar. Se eu disser para vocês que estão aqui agora, eu sou pagão, vocês sabem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. É muito mais uma forma de identificação. O paganismo, então assim, não acredito que exista o paganismo hoje, certo? Porque hoje a gente precisa lá do calendário, de coisas, a gente precisa de coisas para viver, e que os verdadeiros pagãos, não precisavam. Então eu acredito que o paganismo não exista. Não posso acreditar também na questão neopaganismo, e explico por quê, gente. Acredito que o ser humano tenha que dar nome para as coisas. E a questão do neopaganismo é uma justificativa porque nós não vivemos mais no campus. É a explicação aquela do pagão do dicionário, aquele que vem do pagos, do campo, o camponês, então. Só que assim, não é porque nós moramos hoje em apartamento, em casa, e não colhemos, não plantamos, que a gente virou neopagão. Porque se daqui a 200, 100, 200 anos, nós teremos o neonovíssimo, ou o neonovicíssimo pagão, né? Parece piada, mas a gente tem que pensar nas coisas que a gente diz. Eu sei que o ser humano, nós, todos os seres humanos, a gente precisa rotular, a gente precisa dar nome para as coisas, porque se não tem nome, se não tem imagem, para a gente é muito difícil o entendimento. Mas a minha opinião sobre isso é essa. Se alguém quer colocar algo diferente, se concorda ou discorda, por favor, né? Para a gente então aí passar para um segundo momento da nossa conversa. Mas, assim, no grupo de estudo a gente vai progredir, podem trocar as pessoas, né? Daqui para frente vão ter outros, e quem quiser ir entrando, participando, outras pessoas também é interessante. Só vamos manter mais ou menos uma linha de raciocínio, e mesmo para outras conversas a gente pode estipular
mais assuntos. Eu só acho que a gente tem que ter uma partida, um começo, e essa partir desse começo eu acho que é mais ou menos, já como a gente vai falar, a gente vai falar sobre o paganismo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre magia também, então vamos partir mais ou menos daí. Gostaria de ouvir, assim, vocês, se não quiserem falar sobre o assunto, se concordam ou não quiserem falar, não tem problema, passa a vez, mas para a gente começar daí. Eu tenho uma opinião com relação ao paganismo. Eu nunca me defino como pagão, não me defino, não pretendo me definir. Por um motivo um pouco lógico até, mas já vou explicar. Eu não tenho problema nenhum com o termo em si, paganismo, nem com o que ele se refere hoje especificamente. Quando a gente fala paganismo, então paganismo celta, paganismo eslavo, qualquer coisa assim, eu entendo o que a pessoa está querendo dizer e sei que quando eu falo isso, quem está me ouvindo vai compreender mais ou menos. Depende do interlocutor. Mas o termo paganismo é um termo que é ensinado nos livros de Wicca, nos livros de paganismo, de forma muito incorreta. Primeiro, pagão era um xingamento usado na Roma Antiga. E não uma coisa que se pinta hoje como suprema, maravilhosa, nossa, eles tinham um super mega contato. Eles eram os pobres arigós que habitavam o campo de Roma, para que todo mundo saiba, Roma achava quem habitava o mato bárbaro, burro e uma série de outras coisas. Diego não está conseguindo falar, ele escreveu uma coisa que eu entendi, tem a ver com o que eu estou falando ou com uma conversa paralela de vocês? Não, na verdade eu fiz esse comentário porque é o seguinte, esse termo pagão foi criado pela Igreja Católica, né? Pela instituição, só concluir a linha de raciocínio, criado como um termo pejorativo, bem como o termo ocultismo. O ocultismo vem do que é oculto, de quem estuda o oculto, seja coisa do capeta, alguma coisa nesse sentido, criado pela Igreja Católica. Entretanto, eu concordo com a sua visão quando você diz que não se deve se denominar pagão, justamente por isso, por ser um termo pejorativo, etimologicamente, pelo menos na minha ótica, na minha percepção. Gostaria de dar minha opinião depois, como possível. Tá, só porque já concluiu, Diego? Já? Tá. Assim, tu tem razão no ponto em que, na Idade Média, a Igreja Católica se utilizou de um termo pouco utilizado e transformou ele em uma coisa completamente diferente. Mas o pagão é muito anterior à Idade Média. Ele é utilizado na Roma Antiga, a gente tem uma série de citações clássicas se referindo a paganos, que são pessoas que moram no pago e não na cidade, né, na polis, e sempre em referência como jeca, como alguém que habitava e não tinha cultura, alguém que não ia que não ia assistir um teatro ou qualquer coisa que não andava nas ruas de Roma, qualquer coisa assim. Isso eu tenho uma série de referências clássicas que eu posso depois colocar na descrição do vídeo para provar que é anterior à Idade Média. Isso é muito fácil. Mas então, pode falar? A gente não pode confundir o termo latim com o termo grego-romano, greco-romano. Tem uma coisa diferente. Na Grécia Antiga se falava o grego koiné. Na Idade Média se falava o latim. Existe uma grande diferença. Estou falando em cultura greco-romana. Eu falei Roma. Ok, tudo bem. Quer pegar Roma só isoladamente? A Roma Antiga ou a Roma da Idade Média? A Roma Antiga. Na Roma Antiga se falava o grego koiné. Não, nós não estamos neste período do antigo, inicial, primeiros passos, já na independência de Roma. Enquanto civilização de Roma. Então, a Idade Média. Não pega tanto, a Idade Média um pouco depois, gente. Um pouco depois de 1500? Sim. Então não é Roma Antiga. Enfim, Diego, que seja qualquer outro termo, o termo pagão é muito anterior à Idade Média e ele sempre foi utilizado em referência a pessoas que moravam no campo, que é um entendimento de algo bárbaro e antiquado. E não civilizado ou qualquer coisa do gênero. Mas eu não quero ficar nesse ponto, porque não é nesse ponto que eu quero pegar. Como eu disse, no início eu não acho que seja inadequado o uso do termo pagão hoje.
Eu só acho que as pessoas não têm acesso a uma série de informações que elas deveriam ter para até para saber se vão utilizar ou não o termo pagão para se definir. Eu não uso, não é nem por isso. Eu não uso porque eu acho o termo muito abrangente, principalmente no contexto atual da palavra. Não porque ela foi estigmatizada, ou muito menos porque ela seja muito... a envergadura seja muito grande. Mas eu tenho uma palavra específica para definir o que eu sou, eu acho mais adequado. Nereu, o que tu quer falar? Só um pouquinho, deixa eu só interromper rapidinho aqui, Jefferson. Tem uma criatura, eu não sei, mas eu queria que desse esse suporte mais técnico. Não é o Yeres, é uma tal de Angela no Facebook, tá? Tem como tu dar um apoio para ela ali? Ela já tá falando contigo ali, só dá um apoio, eu não sei. Comigo ela não tá, não. Eu achei que era o Yeres, porque ele confirmou pra gente. Mas enquanto o Jefferson vai vendo, Nereu, vai... Bom, é o seguinte, eu acho que isso é muito a questão do termo, é uma coisa muito superficial a discussão, porque mesmo que seja alguma coisa pejorativa, a gente tem que levar em conta vários aspectos da história. Por exemplo, a cruz, onde Jesus foi crucificado, é só um exemplo. Ela era um símbolo onde eles botavam ladrões na época, né? Era um símbolo, era o pior símbolo de morte que tinha. Hoje em dia ela é tida como um símbolo de poder. Até o próprio aqui na nossa história, os farrapos, eles chamavam eles assim pela situação degradante que as roupas, as vestimentas de guerra dele tinham. Hoje em dia eles são lembrados com orgulho, entendeu? E essa é só a questão que vocês ficaram falando aí dos termos, da idade, pá. Só que a questão assim do neopaganismo eu discordo do mestre Prometeu, porque assim, ó, tudo bem, a gente não vive mais no campo. A gente hoje se utiliza de outros artifícios para saber quando, quem sabe, plantar alguma coisa, ou ver o tempo, se vai chover ou não. Só que a essência daquele tempo ainda tem na gente. No momento que tu comunga com o teu meio ambiente que tu vive, não importando se ele é cidade, mar, floresta, eu acho que tu tá fazendo como aquele povo fazia. Eles comungavam com o meio ambiente deles, por isso que eles sabiam, olhava a plantinha, sabia que era hora de plantar, olhava o sol, sabia como é que ia dar o tempo, entendeu? No momento que a gente comunga com o nosso meio ambiente, que a gente vive nele, que a gente observa ele, que ele começa a nos ensinar, eu acho que o termo neopagão, para mim, serve, entendeu? Essa é a minha opinião, é uma opinião, assim, bem fora de fatos históricos, é claro. Eu sei que você estava falando aí da questão que o nome era bem mais antigo e que significava isso, mas para mim eu acho que esse termo ainda é válido. Não sei se eu deixei bem entendido a minha opinião, mas eu acho que é isso. Então, justamente por concordar contigo de que a coisa não é tão estática quanto o termo, que eu não quis entrar em detalhes muito históricos, técnicos e chatoides. Essa opinião do Ramsés eu já conheço. O que me faz pensar no que eu falei é que daqui a 200 anos, na verdade é um modo de vida, está muito mais associado ao modo de vida. A tecnologia nos separa um pouco do que é mais natural e hoje a gente hoje a gente tem a máquina de lavar, o chuveiro elétrico, e eu penso o que vai ter daqui a 200 anos e o que a modernidade da nossa cabeça, lá da cachola, o que ela vai colocar na nossa frente. E a gente ri hoje, a gente pode rir, mas vai chegar o dia que vai ter um nome mais fashion do que neopagão. Isso me assusta um pouco, assim, né? Mas a gente não vai estar nesse tempo, mestre. Não, certamente não. Não, claro que não. E até o nome tecnologia, estudo de novas técnicas, então as coisas têm que evoluir. Esse pensamento que a gente não vai estar aqui é argumento para as pessoas destruírem a natureza, por exemplo. Não é essa a questão. A questão é que o povo que estiver aqui, eles vão estar adaptados às novas tecnologias. Tanto é que eu sou uma pessoa extremamente lógico, e tecnologia, estudo de novas técnicas, entendeu? Então, o povo, antes dos camponeses, quem sabe eles não tinham uma técnica de ver para a natureza e ver como é que ia ser a plantação, esses negócios. Foi técnicas que foram desenvolvendo. Hoje a gente chegou numa técnica diferente e no futuro vai ser diferente isso, entendeu? Quem sabe para nós
assustador isso, mas para o povo daquela época não vai ser. O que me assusta o que me assusta, eu já conversei contigo diversas vezes sobre isso, César, é a cabeça do ser humano em querer modernizar as coisas. Eu li um negócio ontem, posso botar aqui do lado para vocês, o link, posso botar até depois na descrição lá no YouTube. Não vou aqui citar o nome, eu vou citar o que eu li, certo? Alguém me enviou, eu não sei se foi o Mike, eu acho que me enviou. Mike, o negócio do negócio da Coca-Cola, foi tu que me enviou, só faz o gesto com a cabeça. Tá. Então é assim, ó, os caras fazem oferenda para deusas com Coca-Cola. E lá no link tem um negócio bem interessante, que é... eu mostrei, eu acho, para ti, Diego, não foi também? Foi, você mostrou pra mim. Que Totti, ele gosta de chocolate meio amargo, veja bem. Totti não gosta de chocolate docinho, ele gosta do meio amargo, né? E Coca-Cola. Quer dizer, a gente ri, né? Mas eu não sei até onde vai a cabeça das pessoas. É em cima disso aí que me preocupa um pouco, sabe? Porque eu vou postar ali para vocês entenderem, e não é denegrindo ou avacalhando com as pessoas que postaram ali, porque eu também não conheço elas, mas é até onde vai a nossa capacidade de distorcer. Viu? Eu achei interessante a visão do companheiro ali, Nereu, né? Nereu, é isso? Isso, Nereu. Isso, eu achei interessante o que o Nereu falou, porque assim, ó, a tecnologia, ela vem independente do estilo de vida. Né? É lógico que ela vai fazer parte do estilo de vida, mas ela vem independente do estilo de vida. Então, por exemplo, o que era tecnológico no período antes da Idade Média? Né? Antes da Idade Média, o que era normal para eles e tecnológico? Era o arado da terra, né? No caso dos pagãos. Né? Dos pagãos, ou dos camponeses, vamos colocar, prefiro esse termo. Então, isso era tecnologia para eles. Conforme o arcabouço cultural deles vai desenvolvendo, a tecnologia vai começando a fazer parte disso, eu acho que é válido sim o cara, por exemplo, usar o computador para analisar a posição dos astros. É muito melhor o cara usar o computador para analisar a posição dos astros do que ele ficar olhando para cima, olhando as estrelas para ver se ele encontra alguma coisa. Não, eu concordo contigo em parte, Diego, pelo seguinte... Olhar para as estrelas hoje não é muito fácil. Não, com certeza. Só que me assusta um pouco nisso que está falando. Eu concordo discordando, porque assim, ó, o que acontece? Eu vou citar um outro exemplo que vai para que se entenda bem o que eu quero dizer. Eu fui num encontro de campo. A gente faz encontros, a gente tem até no YouTube alguns rituais de campo, que a gente chama de rituais de fogueira, em que a gente põe no caminho tochas e fogo em latas, certo? Isso para preservar uma espécie de tradição. O que acontece é que eu fui no encontro e que as pessoas botaram lamparina no chão, certo? Qualquer dia estão tirando a lamparina porque é mais fácil tu esticar uma rede elétrica. E eu já vi aqui no YouTube rituais de fogueira em que a criatura botou um suporte de bonecão do posto lá, com um ventinho, e papel de celofane, era a fogueira dele. Claro, porque né, tem que carregar madeira, tem que botar o combustível, ou não botar o combustível, mas aí tu tem que fazer fogo na fogueira. Então é mais fácil, tu joga lá um negócio elétrico que joga ar para cima, e tu põe um papelzinho de celofane e aquilo ali vai mexendo e parece fogo. Isso me assusta um pouco. Não vou botar tarô, porque agora tem um programa que eu clico ali e as cartas aparecem para mim. Então não preciso mais botar. O que eu quero dizer aí, Diego, é que o discernimento que te cabe, de repente não cabe a mim. Tu entende? Entendi. Aonde está... Qual é o entendimento de tu dar Coca-Cola ou assim... Vou dar chocolate meio amargo pro Totti, porque ele não gosta do chocolate doce. Então eu acho que ele é mais chegado no meio amargo. Tu entende o que eu tô dizendo? O discernimento... Sim, concordo. Mas só uma coisa. Fala aí. Tá lá, o chocolate da Totti, eu acho errado, mas por exemplo, o chocolate
eu não lembro onde ele foi feito, acho que ele foi feito pelos nativos americanos. E, tipo, se tiver algum deus relacionado ao chocolate, nada mais certo do que oferecer chocolate. Agora, eu não vejo relação entre sorte e chocolate, mas eu acho que assim, se essa coisa existe, pode ser que tenha algum deus relacionado àquela, e essa pode ser uma oferenda a ele. Então, o que eu vejo, eu, como Wiccan, falo, ó, eu acho que é o seguinte, a pessoa tem que pegar o que aquele deus significa, o que ele realmente gosta. Por exemplo, não é aquela droga daquela lagartixa de plástico que você vai dar pra Hecate. Você não vai dar uma lagartixa pra Hecate. Por quê? Você tem uma lagartixa de plástico no seu altar para simbolizar Hecate, porque Hecate gosta de lagartixa, é uma coisa, é política. Agora, dar como oferenda é outra coisa, é errado. O plástico não tem nada a ver. O simbolismo tem. Eu entendi o que você tinha dito, ô Prometeu, só que eu ainda acho que existe uma grande diferença entre você fazer algo por conveniência e você fazer algo porque você não tem acesso mais a determinada coisa. Por exemplo, uma pessoa pobre de tudo, que não tem condição de comprar comida para comer, mas ela tem internet, né? Eu acho muito válido ela de repente, né, se na opinião dela funcionar para ela, na minha opinião não funciona, se ela acha que ela vai conseguir resultados usando um tarô online, beleza, vai na fé para Sumaré. Agora, se a pessoa tem condição de ter um tarô, né, é lógico que tudo vai depender também da perspectiva do cara, né? Eu, pessoalmente, eu não acho que uma lagartixa de plástico vá surtir efeito em determinado ritual. Eu não acho que Coca-Cola vai ter o mesmo efeito em determinados rituais, em determinadas invocações. Eu não acho que Totti gosta de chocolate meio amargo, sabe? Né? Tem uma série de coisas que precisam ser analisadas antes de se fazer um ritual. E a primeira coisa é conhecer muito bem o espírito, a entidade, a inteligência que você vai invocar. Né? Concordo contigo. Eu tenho um pensamento, é complicado a minha posição agora, porque, por exemplo, vou citar um exemplo diferente para chegar aqui no assunto que a gente está. Por muito tempo a gente em Valno ficou se perguntando, afinal de contas, meu Deus, se entrar um travesti ou um transexual na ordem, que posição vai tomar? Vai representar homem, vai representar mulher, é sagrado feminino, é sagrado masculino. A gente não conseguiu chegar à conclusão por muito tempo. Eu assisti um documentário do Netflix sobre Pafafines, que são membros de uma sociedade específica do mundo. Não sei entrar em muitas outras coisas. Eles são basicamente meninos escolhidos pela própria família para serem mulheres. Eles não operam nem nada. E eles cumprem funções. Né? Oi? Eles são da Tailândia, né? Eu acho que é a Tailândia, não tenho certeza. É alguma coisa assim, é ilha. E eles cumprem funções femininas dentro da casa. Então eles entendem que eles sejam mulheres. Porque se eles se comportam como mulheres, se vestem como mulheres e fazem coisas de mulheres, eles são mulheres. Então a gente aceitou esse princípio, a gente se reuniu e concordou aqui. Se o travesti parece, ou transexual, enfim, se parece, se comporta e se veste como uma mulher e a gente entende ele como uma mulher, ele não é nada mais do que uma mulher. Não é um pênis que vai fazer a grande diferença. Então eu acredito mais ou menos nessa coisa. Agora, como eu falou da fogueira, que é o bonecão do posto, é claro que é a coisa mais patética que a gente pode ouvir. E é uma coisa que geralmente causa uma reação de riso. Mas se aplicar essa ideia de que se parece, se comporta e é entendido como tal é tal, que é uma coisa comum no universo céltico, não me soa tão absurdo. Entende o que eu quis dizer? Tipo, poxa, para um conceito serve essa ideia, para outro não, porque eu acho engraçado. Tá, mas e daí onde é que vai estar o elemento fogo? É que dentro da cultura celta não existe. Como simbolismo é uma coisa, para você usar para. Oi? Aí a gente vai entrar numa questão muito interessante, viu, Nereu? Porque assim, ó, os antigos eles atribuíam, por exemplo, salamandra ao elemento fogo, baseado no que eles viam.
Mas hoje a gente sabe que a salamandra, o animal, não necessariamente tem a ver com o elemento fogo. Então, eu acho muito complicado a gente usar, por exemplo, falar assim, não, fogo é fogo e deu. Água é água e deu. Ar é ar e deu. Não. A gente precisa analisar o que é cada elemento para poder falar se o elemento é do fogo, se o elemento é da água, isso e aquilo. Se por exemplo, eu posso pegar uma maçã aqui agora e falar para você que eu consagrei ele para ser um elemento, sei lá, alguma coisa do ar. Quem que vai falar para mim que não? Saca? Tá, olha só. Só para deixar claro uma coisa. Para os celtas não existe essa tripartição básica elemental da vida. O universo não está baseado em 4 pilares que sejam os elementos que vocês conhecem, que é a grande parte do paganismo trabalha. O fogo tem um símbolo um pouco diferente para nós e para eles. E, francamente, vou ser bem sincero, eles precisam do fogo para se aquecer, para iluminar e tudo mais. A gente não precisa mais tanto disso, por motivos muito óbvios. Se a gente entende que o fogo servia basicamente para isso em rituais abertos, em encontros, em festividades, nos sobram os outros elementos do fogo, as outras partes do fogo. Um movimento, a capacidade de ter as pessoas reunidas à volta dele, a união da família, a união da tribo, até fazer ofertas dentro do fogo. Então não é tão absurdo pensar que pode ser feito isso dentro de um ventilador de bonecão do posto. Ele não tem aquela magia, não tem o apelo, nem a ancestralidade do fogo, evidentemente. Mas, de repente, será que não funciona? Não que eu ache, eu não estou defendendo o bonecão do posto, viu, gente? Eu acho engraçado e estranho e igual. Pode funcionar. Pode funcionar pela lei da atração, que hoje em dia a gente sabe que é uma coisa quase que científica, só que tu não vai estar comungando com o fogo. É uma coisa tua, entendeu? Tu não vai estar trocando energia com o elemento fogo. A magia. Tu vai estar te auto... Mas aí é como eu falei, cara. Mas aí é como eu falei. Não adianta nada você ter um fogo ali e pra você o fogo ser só fogo. O que vai dizer pra você que o fogo é a tua vontade. É exatamente a autossugestão. O que vai fazer você acreditar que dentro do fogo tem um elemental do fogo é a autossugestão. Não, eu não sei nem se chega nisso. Eu entendo o fogo, aliás, eu entendo não. O fogo e todas as coisas são símbolos que têm significados. Portanto, se tu consegue, em algum nível de desprendimento, entender o bonecão do posto com o celofane ali sacudindo, tendo o mesmo peso simbólico que o fogo efetivamente, eu tenho certeza que vai dar mesmos resultados, porque a magia trabalha basicamente por símbolos. Todo mundo calou? Gente, assim, eu quero só... acho que tá boa a nossa conversa, tudo. Eu só quero... eu queria estipular algumas coisas para vocês. Eu falo muito sobre isso em grupo de estudo, até palestra mesmo, né? A gente vai fazer uma palestra agora que é para falar sobre o curso. Quando é que é, Jefferson, mesmo? Tá perguntando para mim mesmo, tem certeza. Sim, no fim do mês, não é? Tem uma palestra no final do mês, eu acho. É no final do mês. É assim, dentro desse mês ainda, eu acredito. Não é dia 17, deve ser no outro final de semana. Então, assim, eu queria falar algumas... Pra gente acertar algumas coisas, até para separar um pouquinho, tentar entrar nos acordos do joio e do trigo. Eu não tenho como mostrar aqui, eu não vou ficar desenhando, eu não me preparei também antes, acho que a proposta é a gente conversar mesmo. Então, assim, eu sempre dou o exemplo de 3 árvores, e eu uso essas 3 árvores para usar uma simbologia de explicação em relação a religiões. Eu acho que o Nereu já deve ter visto isso, acho que o Jefferson também, no desenho, mas eu vou usar o exemplo das árvores. Vou desenhar uma árvore, um tronco de uma árvore. Pensem no tronco, e esse tronco é o alicerce de algumas religiões. Esse alicerce, então, que é o tronco, e os galhos seriam as religiões desse alicerce. Eu estou falando, então eu vou dar o nome desse tronco de cristianismo.
E os galhos deste tronco seriam as religiões. Todos concordam que o cristianismo não é uma religião, e sim o alicerce de algumas religiões? Até aqui tudo tranquilo? Não sei se concordam, mas estou entendendo a dinâmica. Eu vou seguir na minha explicação e aí a gente vai desenhando se sim ou se não. Então, as religiões deste tronco, então pensem no tronco lá seriam os galhos, vamos falar os galhos. Um galho, uma religião desse alicerce seria o catolicismo, a Igreja Católica. Todos concordam? Que ela está dentro, eu digo assim, que o catolicismo está dentro do cristianismo, concordam? Sim. Existem outros galhos no que seria então religiões desse tronco que é o cristianismo. Me dá um exemplo aí, Nereu, tu que fez parte de religião cristã. Os protestantes. Os protestantes, muito bem. Vamos lá, o Mike. Mike não pode falar. Jefferson. Me diz aí. Uma religião? Uma religião cristã. Fala, pode falar. De cristianismo, só consigo pensar em protestantes ultimamente, por motivo. Tá. Mas então eu vou falar algumas assim, vamos falar das negócios das igrejas. Então tem a luterana, né? Tem o Testemunho de Jeová, as evangélicas. Sim, se a gente for olhar, todos são protestantes, mas vocês entenderam a minha linha de raciocínio? Sim. Então vamos botar essa árvore para lá e vamos fazer uma outra árvore aqui. Essa árvore tem como alicerce o paganismo. Então, seria o tronco dessa árvore, o paganismo que é o alicerce para outras religiões. Esses outros galhos, que seriam as religiões, eu vou começar dizendo uma, tá? Vou roubar o que segue o Jefferson ali. A religião celta. É um dos galhos do paganismo. Estou usando como forma de identificar. Vamos definir paganismo aqui, só para a coração ficar calmo. Tá. Religiões antes do cristianismo. Religiões tradicionais. Isso aí. Okay. Religiões politeístas, pré-cristãs, exatamente isso. Tá, tranquilo, isso aí, vai. Então, não seguem judaico cristão. Tá, a gente entra na parte dos judaísmos depois, se for o caso. Então, assim, eu falo celta. Vamos começar lá pelo outro lado. O Gatal, diz uma religião aí, então. Druidismo, tá. Tudo bem. Diego. Uma religião? Isso, que tu julgue pagã, pré-cristã. Cara, isso é interessante porque, assim, se eu olhar como a definição de Lactâncio, tipo, religião sendo aquilo que tenta te religar a Deus, nenhuma religião pré-cristã. Diego, muito bem. Eu não quis tocar nesse assunto por causa da polêmica do paganismo, mas religião são só essas que foram citadas antes. Paganismo não é religião. Nenhuma sendo de paganismo. Sim. Mas vocês estão entendendo a linha de raciocínio que eu quero dar? Tô entendendo. Mas assim, então, como eu falei, se a gente for seguir essa linha de raciocínio, a gente precisa conceituar o que é religião, o que é paganismo, o que é, sabe, essas coisas pra gente poder seguir uma linha de raciocínio interessante. Mas eu tô conseguindo entender o que você tá falando. Não, sim, eu concordo, porque a religião é ligada. Assim, Diego, essa informação eu conheço poucas pessoas que têm, assim, do meio. Do que o termo religião quer dizer efetivamente, porque as religiões, essas judaico-cristãs acreditam que a gente perdeu a conexão com Deus e precisa se religar. Sim. O paganismo não tem essa ideia, então não tem como religar, logo religar não funciona para o paganismo. Mas no caso os judeus são politeístas, tá? Não, os judeus são monoteístas. Não, são politeístas, eles têm um panteão. Tanto é que o deus Yahvé se tornou mais... Cite dois deuses judaicos, só dois. Não, o deus Yahvé... Só concluir, mestre. Tanto é que o deus Yahvé se tornou mais conhecido, o deus dos desertos, porque teve Jesus como discípulo e João Batista, que tornou ele conhecido no mundo todo. Mas não confunda. E, primeiro que o tetragrama não tem fonética, não tem como você falar o tetragrama. Tudo bem. E outra coisa, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de judaísmo,
uma vez que quando fala Elohim no Tanar, ele está fazendo uma referência ao tetragrama, e o tetragrama não é o nome de Deus. O tetragrama é uma referência ao nome de Deus. O nome de Deus não foi escrito, o nome de Deus não foi falado, o nome de Deus não está na Torá. Tudo bem, só que assim, ali na Torá, no começo, se tu for pegar a tradução ali do primeiro livro da Torá, que está em aramaico, né? Não diz que... Não aramaico, a língua mais antiga, aquela que Jesus falava. Não diz que foi... Não diz ali o que Deus criou os céus e a terra. Diz que os deuses criaram os céus e a terra. Tá, mas é como eu te falei, Deus não vê... se você estudar, se você for um pouco mais a fundo na Cabala judaica, você vai ver que Deus fala para os Elohim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro Deus pensou, ele criou um plano para o homem. E depois, os Elohim foram fazer. Os Elohim, ou seja, as criaturas, o que Deus criou, propriamente dito. Deus só formulou a ideia do homem. Isso é Cabala judaica. Né? Você pode... Tá, olha só um pouquinho. Antes de continuar, eu só queria dizer que é bom a gente deixar o termo religião com a amplitude que ele tem de termo guarda-chuva para a espiritualidade. Eu concordo com o Diego que o termo não se adequa, mas as pessoas não vão compreender, a gente vai ter que ficar muito tempo em cima de... É mais fácil mudar o nome da palavra do que a cabeça das pessoas com relação a isso. Então, e outra coisa, só para voltar nesse mesmo termo, se a gente for olhar também o termo religião, ele também não se aplica ao judaísmo, porque no judaísmo Deus, ele é tudo, incluindo eu, incluindo vocês. Então seria mais ou menos o mesmo que a Wicca chama de Deus imanente. Claro, bacana. Continua, Prometeu. Eu te interrompi e te tirei longe do teu. Então, assim, ó. Continuando aqui. Então eu colocaria nessa árvore, e depois a gente pode entrar na questão de religiosidade, religião. Nessa outra árvore eu colocaria os galhos, os celtas, os nórdicos, os gregos, os romanos, a religião egípcia e todas aquelas que a gente conhece como politeístas pré-cristãs. Tá? Existe uma árvore que eu coloco no meio que se eu for nomear uma árvore cristã e uma árvore pagã, eu colocaria essa árvore no centro das duas e chamaria de religiões urbanas, tá? Mesmo a gente discutindo aí depois sobre as religiões. Colocaria como religiões urbanas porque são religiões novas, até bem novas. E nessa árvore que eu chamaria de religiões urbanas, eu colocaria a Wicca e a Umbanda. A Wicca como uma religião criada na década de 40, exposta na década de 50. E a Umbanda tem uma história bem particular e bem interessante, assim. E que existem algumas pessoas, a gente conversando com as pessoas que são do meio, algumas opiniões que não chegam num... Divergem bastante. Mas acredito que assim, a explicação mais... esses dias eu ouvi até uma coisa assim que me chamou muita atenção em relação à Umbanda. Mas a Umbanda é as energias, aquela religião africana que sofreu a sua alteração aqui por energias aqui, brasileiras. A Umbanda é brasileira, totalmente. Sim, isso. Mas com um link, digamos, africano, concorda? Sim, africano. Como tudo no Brasil, né? Sim. Alguém saiu da conversa. Sim. Foi o gurizinho que ele loirinho. Cristianismo, espiritismo e tradições de raiz africana. Isso. Então, né, eu colocaria ele no meio. Aí geralmente quando eu falo isso, perguntam: e a bruxaria? E o espiritismo? E o xamanismo? E tantos ismos? Porque aí cai o taoísmo, o budismo, né? O próprio que a gente estava falando, que o Nereu falou, o judaísmo. Se a gente for entrar em cada uma dessas situações, é bem complicado.
Eu não, é muito difícil essa conversa sobre o judaísmo, gente, é muito complicado. Até porque nós não somos judeus, né? É uma coisa que a gente está entrando no mundo. Sim. Quer dizer, eu não sei o Diego, mas eu entro na curiosidade mesmo. Pode continuar, mestre. Não, eu queria só pra gente a gente separar um pouco ali, entendeu? Pra justamente a gente pode conversar sobre essas coisas, mas pra gente não entrar, não pular de um assunto para o outro e daqui a pouco parece que a gente está falando a mesma coisa lá do judaísmo e de repente da religião celta e achar que é a mesma coisa, entende? Para a gente tentar separar um pouco as coisas aí para não parecer confuso. Viu, Prometeu? É que na realidade, como eu tinha dito no começo, eu defendo bastante a Torá, os Ketuvim e os Neviim e a Brit Hadashah, né? Então espero não ofender ninguém com essa defesa. Não, sabe, Diego, assim, na verdade, assim, uma coisa que eu acho sobre o judaísmo e sobre a religião, a religiosidade, não religião, a religiosidade egípcia, que eu acho que é uma coisa que só os egípcios e os judeus podem ter, porque era uma coisa muito ligada ao povo, ao sistema até de vida deles, entendeu? É muito estranho, por exemplo, nós querer praticar a religião egípcia, porque nós não somos egípcios, e aquilo era a vida deles, era a vida social, era a vida religiosa, era tudo para eles, não tinha essa religião, assim. Tanto é que os judeus, todos eles tinham, era comum aquilo para eles, essas histórias na sociedade, na política, em tudo, entendeu? Mas é bacana, assim, a nível de conhecimento a gente ir atrás. A menos que a pessoa tenha, claro, uma descendência. Entendeu? Eu só acho que a gente não pode perder tempo discutindo profundamente um tronco completamente diferente do que a gente está se propondo aqui no grupo. Eu acho que não interessa nem a mim, nem às pessoas que vão nos assistir, eu imagino, pelo Confraria Pagã, o que tem aqui o Alá que não seja pagão. Vocês concordam comigo? Digo, Sim. discutir profundamente. A gente pode até, numa das propostas do grupo de estudo, fazer algum momento mais específico, até porque eu acho que o Diego tem bastante coisa para nos trazer, mas não acho que seja o momento. Jefferson. Oi? Eu estou recebendo aqui tem uma criatura aqui ali no Facebook me clicando, dá uma olhadinha só. Me falta tecnologia demais assim para minha cabeça. Estou no Face. Cadê o Diego? Caiu. Saiu o Diego? Saiu o Diego. Daqui a pouco ele volta. Eu queria fazer uma pergunta, eu não lembro o nome de todo mundo, só um pouquinho. Catal. Tá me ouvindo, Catal? Bacana. Que idade tu tem? Não entendi. Qual a tua idade? 14. Tá, eu não ouvi no início lá. Tu pratica Wicca, tu falou com foco celta, é isso? Ok. E tu pratica há quanto tempo, Catal? 2 anos. Oi? 2 anos. Tem uma pergunta para te fazer que eu quero entrar num termo. Como é que foi o teu embolque? Meu embolque? Nossa. Cara, é que assim, eu costumo comemorar pelo norte. Então faz Lunassal, Lamas. Como é que foi? Foi bem calminho, não deu pra fazer muita coisa não. Tá. Até porque tem muito jovem na casa dos teus pais, eu imagino, não tenha tanta liberdade, né? É isso ou não? É que não deu realmente pra fazer nada, então quando não dá pra fazer nada, eu não faço nada, eu não faço nada. Mas, assim, então, hoje eu quero entrar, por isso eu perguntei pra ele,
porque ele é menor de idade, tem uma série de dependências da família. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho o paganismo muito tolo. O paganismo, de novo, naquele termo guarda-chuva. Eu acho o paganismo muito tolo e despreocupado com as gerações novas de pagãos, as pessoas que são menores de idade, que estão começando. Eu falo isso porque eu tenho rancor de ter começado muito jovem e ninguém nunca ter acompanhado, porque não existia o universo que tem hoje. Mas eu noto que assim, as pessoas não respeitam os jovens pagãos. E eu acho que é um erro muito grande. É porque nossa cultura é cristã, né? Hã? É porque nossa cultura é cristã, então é complicado mesmo. Tu diz não respeita no meio da família? Não. Eu digo que o pagão tá cagando e andando, literalmente, pro o geral, tá? Uhum, sim. Pra questão da roda do ano. Não há movimentos pagãos sérios. Não há movimentos de grupos pagãos na direção de pessoas que sejam menores de idade. Porque, por exemplo, os pagãos caem de pau em cima da Ed Vanfeu. Eu não vou entrar se ela presta ou não presta, pelo amor de Deus, porque eu gosto muito dela. Vocês atacam muito ela porque é um bando de adolescente, ela faz umas coisinhas idiotas, sabe? Então vocês sabem tudo que fala sobre ela. Não quero discutir Ed Vanfeu. Estou querendo dizer que a única pessoa que faz um trabalho que atinge bem claramente o adolescente acaba não conseguindo desenvolver bem o trabalho porque não há grupos que se juntam para poder dar uma continuidade. O que eu estou querendo dizer é, se existem movimentos e projetos em direção a menores de idade dentro do paganismo, esses projetos não estão sendo vistos. Vocês concordam que precisa... Eu concordo contigo, Jefferson, mas tem uma coisa, uma vez, que o mestre Prometeu me falou, que eu acho muito válido, que é a questão de que, por exemplo, no encontro, cara, a gente tem, por exemplo, o atame ali, cara, que é uma faca, é uma coisa que é complicada, a gente vai para um lugar isolado. Então, assim, eu acho que essa questão tem que começar na família, entendeu? A família tem que apoiar, então. Não, assim, grupos de fora, porque fica complicado, entendeu? Porque tem muitos símbolos e tem muita ritualística e parece estranho para a sociedade. Então vai ter um preconceito maior. E tendo preconceito, a pessoa pode se apoiar, estão com menor ainda de idade. Sempre vai ter aqueles que querem iludir e os que querem iluminar, né, cara? Então vai ter sempre os que vão acusar. Estão até agora pegando até menor de idade. Então eu acho que para os menores tem que ser uma coisa que comece na família. Quando eu digo que eu não enxergo o projeto, eu não estou pensando em um menor de idade. Eu não aceitarei um menor de idade em ritualística de Valo, não por questões legais, porque daqui a pouco essa praga vai lá e se dá o fim a alguém e eu sou responsável legal por ele naquele momento. E bem bonito para mim. Não, eu digo que não existem projetos para menores de idade porque não há blogs especializados. O adolescente precisa de muito mais informação para compor quem ele é, quem ele vai ser, até para se identificar, do que saber qual é a roda do ano, de saber qual é a cor da vela ou qualquer coisa assim. Não existe um trabalho sério para fazer, por exemplo, um pagão jovem, gay, a se posicionar para ele mesmo. E eu conheço pagãos hoje, adultos, que são gays, e que na adolescência choravam para a deusa para serem heterossexuais. Pelo amor de Deus, onde é que estavam as pessoas do paganismo permitindo que ele tivesse uma visão assim, tão deturpada de si próprio? Eu tenho uma opinião, a minha opinião é bem chata, tá? Na minha opinião, eu acho que não deve, né, iniciar nem no meio pagão, nem no pagão como a gente tem hoje, né, o neopaganismo, nem em ordens iniciáticas, tá? Iniciar menores. Por quê? Porque, na minha opinião, o menor não está pronto para entender certas coisas. Por exemplo, vamos supor que o cara começa a estudar Telemann. Aí, e o menino é hétero. Tá? Tem lá seus 13 anos e é hétero, 13, 14 anos e é hétero. Aí ele vê quando o Crowley fala, olha, o arquétipo perfeito é o Baphomet.
porque ele tem o simbolismo dual, o simbolismo bissexual. A criança vai colocar aquilo na mente dela como se aquilo fosse uma coisa... não vou dizer correta, porque eu posso interpretar do mal. Mas assim, a criança vê que, por exemplo, ela ser hétero é uma coisa ruim. E não é ruim, é uma coisa natural. Bem como se ela tivesse interesse em homem. É natural. Se ela tivesse interesse nos dois, é natural. Entretanto, se ela tem, por exemplo, uma visão puramente heterossexual, e ela vê, por exemplo, o mestre dela, o professor dela, falando que ser determinada coisa é mais natural do que ser um só, ela vai ser influenciada por isso, e é aí que eu não concordo. Tá, eu não vou entrar nem na questão sexual, me nego. O que eu tô querendo é que vocês não entenderam direito o que eu tô falando. Em momento algum eu disse inicia, põe no grupo, leva para ritual. Eu disse eu entendi já o que tu falou. Só deixa eu dar um exemplo então. O que tu falou foi assim, ó. Eu lembro que quando eu estava na igreja, a gente não tinha a comunhão lá em cima, nas coisas, mas tinha a escolinha dominical. Ou tipo na igreja católica que tem a... Como é que é o nome? A primeira... Como é que é? O bagulho lá que eles iniciam. Exato, uma coisa assim voltada, né? Mas viu, olha só, a gente não pode ser... ter uma visão muito rasa do negócio. Quando você ensina a criança a fazer determinada coisa, pode ter certeza que ela vai fazer. Ela não vai fazer na sua frente, mas ela vai fazer escondido. Então se você ensina ela a fazer determinado ritual com determinado, por exemplo, com uma faca, ele vai usar essa faca em determinado ritual e pode se machucar. Aí os pais do menino vai chegar e falar assim, fulano, por que você fez isso? Aí ele vai falar, porque eu escutei o Jefferson, eu escutei o Nereu, eu escutei o Prometeu falando que se eu fizesse isso ia ter determinados resultados. Aí o que acontece? A gente sabe. Outra coisa é com relação a drogas. Existem pessoas que dizem que a ayahuasca é autorizada pelo órgão que cuida dessa parte de medicamentos. Eu, na minha opinião, se eu fosse wicano, se eu fosse mestre de alguma ordem, se eu fosse grão-mestre de alguma ordem, eu não iniciaria jovens numa ordem que trabalha com ayahuasca, não sei como é que fala, justamente por isso, por não saber se é legal, saca? E eu não acho legal, por exemplo, que nem num grupo aí, a galera discutindo, falando assim, a cocaína é legal porque te faz alcançar determinado estado de consciência num grupo que tenha menores. Por quê? Justamente porque pode enquadrar na questão de incentivo ao uso de drogas, saca? Eu particularmente não... Eu acho que jovens deveriam estudar, lógico, né? Mas não com esse enfoque, não com enfoque prático, saca? Um enfoque mais teórico. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser limitados. As culturas tradicionais, as crianças são ensinadas desde o berço. O paganismo precisa entender que isso continua. Não pode deixar de ensinar coisas extremamente tradicionais, porque existe um mundo debilóide agora, achando que tudo tem que ser limpo demais, certinho demais, organizado demais. O paganismo precisa sim enxergar o menor de idade, precisa sim ter uma estratégia de tratamento para eles. E não estou dizendo que isso inclua levar para o ritual no meio do mato, porque o menor de idade é menor de idade, e ninguém tem que ser preso por isso. Não tem que estar botando droga na roda, porque isso aí não tem que estar botando nem no meio de adulto. Enfim, o que eu estou querendo levantar é o que nós, pagãos, podemos efetivamente fazer com relação ao universo que está aí, é uma realidade e é o fim dele, por exemplo. Assim, ó, eu acredito que... eu não vou falar de religião, porque eu já vi que se a gente falar de religião, as coisas ficam... há um conflito, mas assim, eu vou falar de religiosidade, tá? Ou de espiritualidade, se vocês preferirem. Eu acho, sim, que a gente tem que... E isso deve ser até em casa. Levar a nossa forma religiosa para os filhos. Não como imposição, mas como conhecimento. Até porque eu tenho filhas, elas conhecem um pouco do que eu cultuo, mas não tudo. Aí eu entro na questão do que o Diego falou ali, Bafomé, em relação ao Telemita. Eu não estou dizendo que tu vá falar sobre Bafomé para criança, mas tem outras coisas antes que tu pode falar sim ou não. A questão de uso de drogas, 2 semanas atrás,
uma pessoa entrou em contato comigo, não é aqui de Porto Alegre, foi falado da ordem, da minha ordem, por uma pessoa que é daqui, e a pessoa disse que era meio complicado porque a gente usava drogas e a gente fazia orgia sexual. A minha ordem não faz nenhuma das duas, né? Nem orgia sexual. A minha esposa, né, é da ordem, né? E isso, Nereu, tu pode rir. O Nereu já fez parte, ele sabe como é que a banda toca. Eu sou bem quadrado, bem, como é que se diz, cri-cri com essas coisas. Não tem nenhuma nem outra, né? A gente é o mais natural, assim, mais natural não. O mais dentro da casinha, assim, ou mais fora da casinha, se preferir. Mas a questão das crianças é uma questão especial, assim, é uma questão que tem que tratar. Eu acho que tem que mostrar a tua religiosidade para ela conhecer. As minhas filhas, se um dia resolverem ser de religião a que for, eu vou apoiar. Mas eu vou mostrar para elas a minha religião, o que eu penso ser a minha religiosidade, certo? O que eu penso só é que a questão de ter dentro de uma ordem ou de grupo, enfim, crianças é uma questão muito séria. Aqui na ordem, o menor só pode entrar se tiver acompanhado de pai e mãe. Não adianta ser autorizado, registrado, sei lá, emancipado, nada disso. O pai e a mãe tem que estar junto. Por quê? A gente faz rituais de campo, de sítio, que a gente chama de ritual de fogueira, e tem no YouTube vídeo, para quem quiser ver. Algumas partes a gente não mostra, tem alguns rituais que a gente não mostra. E a questão é assim, a gente brinda com vinho, tem a questão da fogueira, e como é que é? Traz um menor e eu vou traz um menor, de 17 anos, 16 anos. Eu trago ele, levo ele pro ritual e ele toma um porre. Como é que fica? Quem é o responsável ali por aquela pessoa? É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. É exatamente por isso que eu não acho legal ter menor num grupo. Não, mas agora no caso que o Prometeu. História, a minha preocupação são projetos de atenção ao menor. Sim. Agora, no caso do que o Prometeu falou, que ele aceita lá na ordem dele, são outros 500, porque no caso o pai e a mãe tá ali, o pai e a mãe é responsável, né? Agora... E não participa, e a participação é limitada, né? Tem alguns rituais que não vai participar, né? E tem alguns cuidados. Pode participar de ritual de fogueira, onde a gente vai ter a parte até da dança, vai participar, mas vai ficar uma distância muito segura da fogueira. Tem toda uma questão, né? Mas eu não falei em grupo, tá? Só pra deixar claro. Não, eu entendi. Sim, entendi. Não, a gente entendeu, foi só um comentário. Nada direcionado a você, viu, Jefferson? Não, eu entendi, só é que não respondeu a minha pergunta. Não, eu entendi. Eu acho muito interessante isso, porque é bem difícil mesmo tu ir atrás de informações, tanto em blog como em site. É bem complicado, assim, livros também. Tinha que ter uma orientação mesmo. Mas eu posso falar. Pode falar. Tipo assim, ok, menor, nem sei legal, mas assim, eu acho que é o seguinte, vai depender muito do menor. Esses 2 anos que eu estudo, não é a pessoa me falar que vai acontecer tal coisa que eu vou. Eu vou pelo menos ficar 15 dias estudando sobre o assunto para ver se eu realmente vou fazer. Geralmente é assim que eu faço. Eu nunca vou fazer de um dia pro outro. Eu vi isso, que legal. Nossa, que fadinha linda, eu vou e invoco uma Banshee. Não. É outros 500. Eu nunca vou fazer uma coisa que eu vi hoje, amanhã. Eu posso... E aliás, eu deixo para comprar os materiais na última hora. Por quê? Porque senão eu vou gastar dinheiro à toa se eu decidir não fazer. Então, assim, eu vou ficar, assim, até muito tempo pesquisando sobre o assunto, sobre o que está acontecendo, sobre o que é,
o que as pessoas praticam, o que se cultua, o que se faz, tal. Pra quê? Pra saber se isso mesmo, se é isso mesmo. E mais, eu vou ver se isso não vai dar outro efeito colateral pra mim, se isso não vai fazer outra coisa assim. Entendeu? Então, é isso que eu acho que tem que ver também. Mas eu concordo que nem todo menor é assim. Tem gente que, como está começando, vai direto quando já fala. Catal, eu queria te fazer uma pergunta. Tu tem apoio da tua família ou tem algum tipo de resistência da parte dos seus pais? Meu pai pouco sabe sobre isso, ele também nem se importa em saber e quer que se dane. Eu não tô matando ninguém. Então, outra, a minha mãe, ela não gosta porque, tipo, ela é cristã, ela não gosta, porém ela não fala nada. Mas a minha avó joga praga em mim. Eu falei, vó, eu vou falar uma coisa, faz muito tempo que eu tô fazendo isso, mas eu não acredito mais em Deus, tal, e conversei um dia, então você vai ficar doente, numa cama, no hospital, assim, vários meses, você vai implorar pra Deus você voltar. Então, minha avó, eu acho que é a que mais dá impacto. Olha só, Catal, de forma alguma eu tô te julgando, tá? Mas tu já parou para pensar se essa tua direção para as religiões pagãs não é uma forma de protesto contra a religião dos teus pais ou pela situação? Não que seja, às vezes não tem nada a ver. Mas é uma coisa que a gente sempre pensa, porque comigo já aconteceu de várias vezes me revoltar Nem um pouco. por Desde crenças. pequeno, eu sou atraído pelo fato, tipo, magia, sabe? Esoterismo. Desde pequeno, eu tenho isso. Ah, não, então, tranquilo. E aí, quando eu li um livro lá, me apresentou o assunto e eu comecei a estudar. Ah, então, tranquilo. Não foi protesto, não é porque eu sou rebelde, nem nada do tipo. Senão não tava nem pensando nisso. Eu tentando dar uma de psicólogo, né? Eu tô só esperando. Então, Ó, quem é que entrou no vídeo Não, ali? assim, ó, não, só um pouquinho. Ô, Ramsés, Sim, Ramsés, tu explica o porquê que tu tá fazendo essa colocação, e eu até entendo o porquê. Não, foi curiosidade Tu mesmo. tem 28 anos, né, tu já foi luterano, tua família foi, enfim, e tu já passou por algumas coisas e viu algumas coisas tuas e de teus amigos, dos teus amigos mesmo, e tu tá perguntando alguma coisa porque tu tá identificando algumas coisas no Catal, é isso? Identificando algumas coisas. Não, eu perguntei por curiosidade. Eu vou explicar bem porque que eu tô colocando essa situação, o Catal. Eu conheço esse raparigo aí, o Nereu, há pelo menos uns 2 anos, certo? Como ele explicou lá no começo, ele fez parte da ordem, e ele saiu e não teve briga nenhuma, foi a gente, né? Ele preferiu partir para uma outra jornada, e eu sempre digo que na minha ordem a pessoa tem que ter o direito de vir e tem que ter o direito de ir numa boa, né? Ele preferiu ir para uma outra caminhada e a gente não deixou de ter um laço de amizade, enfim. Então eu conheço esse rapaz e entendo por que ele está fazendo essa pergunta para ti. A questão a questão do menor, quando tem muito menor que procura magia para afrontar a família que é cristã. Isso tem muito por aí. Tem bastante. É verdade, é uma estatística, realmente. Não que seja a situação dele, mas tem muito disso. É uma coisa que acontece bastante isso. A gente vê bastante isso, né? Olha só, só eu vou falar e vou escrever. Enquanto vocês falavam, surgiu um assunto paralelo aqui, eu e o Catal. Catal, ele falou da Banshee. A Banshee é entendida como uma fada celta da morte, fada negra, fada blá 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 blá.
Banshee, literalmente, só significa uma mulher do outro mundo. Ban é mulher e Shi é outro mundo. Assim como nós temos homens e mulheres no outro mundo. Essa misturinha que algumas pessoas fazem de classificar seres espirituais de culturas e tradições diferentes em nichos, em um único programa de ensino, está errado. Então, ou é fada, ou é, sei lá, tem uma série de seres espirituais que eles misturam junto e dizem, a Tinkerbell é a fada boa, a Banshee é a fada negra, Nossa. a fulaninha é a fada verde. E isso não é tão certo assim não, Cacau. E a Banshee estava para um grupo específico de famílias e só para aquelas famílias. Ela não estava assim, para mim, ou para ti, ou... Enfim, não sei como está hoje lá no mundo das Banshees, mas até onde eu sei, não são essas famílias. A Banshee é celta sim, mas a ideia que tu está passando aqui do lado da conversa escrita não é celta não. Que todas as pesquisas que eu fiz sobre ela dava como uma fada negra celta da morte. Eu fiz várias pesquisas e deu sempre o mesmo resultado, aí acabou com... Cuida com Vou estudar um pouco mais. Não, Cacau, o problema não é tu, não é a tua pesquisa. O problema é que em língua portuguesa o que a gente tem com relação a alguns elementos da cultura celta ou é um lixo ou é difícil de achar. Então, mas depois eu cato um material bem legal para ti, eu te mando. Um pessoal bem bacana aqui, brasileiro que escreve. Eu ia comentar isso agora, eu me lembrei daquela primeira palestra que eu vi tua. Lembra, Jefferson, lá no primeiro encontro. Foi no primeiro encontro que eu fui que a gente fez lá o master com as listas, lembra? Com as fitas. O encontro de Valon. Isso, de Valon. E tu falou dessa questão de que é muito difícil mesmo a gente achar, né, algo em português, algo confiável, né, que a internet tem muitas informações controversas sobre o universo celta, né. Sim. E realmente é bem complicado mesmo. É mais difícil do que o digamos assim, o paganismo, como a gente diz. Bem mais difícil achar algo relacionado aos celtas. Daí até naquela época eu te perguntei um livro, tu me falou que os deuses celtas como é que é? Os deuses celtas com cabeças de animais? Forma. Né? Esse livro é meio tenso assim, mas está entre os livros que deve se ler. Hoje até tem mais material assim do que tinha naquela época, mas a palavra celta virou moeda de troca, né? As pessoas inventam um monte de bobagem e dizem que é celta. Tudo bom. Não, eu tô aqui no debate ainda, pra vocês entendendo. Tu já tá dormindo? Ô, Ramsés, faz favor, né? Dá um ladinho. Não, vou te contar uma coisa. Eu mereço. É assim, gente. Vamos continuar falando. Eu só queria deixar claro o seguinte. Esse é um começo, né? Esse grupo, eu repito, é que a gente faz grupos de estudo aqui em Porto Alegre e acabou acontecendo de pessoas pedirem para fazerem um grupo de estudo online. Cada um tem uma ideia e pensa de uma maneira diferente. Eu acho que o importante é isso mesmo. Eu só acho que a gente pode deixar estipulado nessa conversa o que a gente vai conversar numa próxima conversa e não deixar se perder, não que esteja se perdendo tanto. Eu acho que a gente está conversando, é isso mesmo. Só vamos estipular um assunto da próxima vez e ver o que a gente consegue trazer desse assunto. Tranquila? Então tá, não, continua aí que não... Agora que o Ramsés já namorou por telefone, a gente pode continuar a nossa conversa. O que estava falando mesmo, Jefferson? Não, já acabei, era só uma adendo. Tá me ouvindo? Sim. Tá, obrigado.
Eu só quero finalizar a questão dos jovens, é que assim, ó, o jovem vai procurar, ele vai atrás, ele vai achar um monte de merda, e aí o Diego falou uma coisa bem pertinente, ele pode encontrar um grupo filho da mãe que vai fazer horrores, ou não, com ele. Eu acho que deveria existir uma preocupação da massa, uma preocupação de verdade, porque botar no site, jovem, faz isso, sabe? Não, já. Uma informação de qualidade, uma linguagem compreensível para eles, ficar fazendo muita firula histórica, mitológica, dar um nó na cabeça da cultura. Eu acho que eu sou de uma linha um pouco mais popular, gosto de que a pessoa compreenda o que eu tenho para falar, sem precisar passar 10 anos estudando para entender uma coisa que eu falei em 10 minutos. E o interessante seria os grupos se unirem e formarem um ponto onde o jovem possa encontrar material decente para ele, com orientações muito além da espiritualidade. Eu acho que ele precisa de uma força, ele precisa sentir que tem uma comunidade que só está esperando ele fazer 18 anos. Beleza. As meninas têm que aprender cedo que menstruar não é sujeira, que é a coisa mais sagrada que elas têm durante a vida toda. Os meninos precisam entender questões relacionadas à sexualidade deles, sendo hétero ou homossexuais, enfim, eles são homens antes de qualquer coisa. E não tem esse tipo de suporte. Era só isso que eu queria. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente está 1 hora e pouco falando já. Alguém quer levantar algum assunto? Eu queria, antes de vocês acabarem depois, então. Fala, né? Não, por favor, fala, Nereu. Eu queria levantar uma grande questão muito importante, assim, que eu não sei, a gente acaba não comentando, ou eu nunca vi. A gente está falando tanto da espiritualidade, da religiosidade, mas tudo é espiritualidade e religiosidade do velho mundo. E quanto ao que existia aqui no Brasil, quanto a toda a religiosidade e a conexão que o povo daqui tinha. A gente não corre atrás ou não tem informações suficientes, o que acontece, porque essas religiosidades celtas, egípcias, ou até a Wicca, é tudo lá tudo bem, nós temos descendentes de lá, só que a gente mora no Brasil, aqui tem uma energia do que tem aqui. O que não tem nenhum movimento relacionado a isso que divulgue bastante. Se tem, é muito oculto ainda, né? Fora o bando, né? Que é o que trabalha em partes também, né? Alguém sabe alguma coisa a respeito? Como é que é, Nereu? Não me ouviram. Eu acho que tu não te explicou bem. A religiosidade que existia aqui, dos índios. Brasileira, você tá falando? A gente importa tudo que a gente crê. Tanto o cristianismo como as outras crenças, é tudo importado. E o que tinha aqui? Existia povos aqui. Eu acho sinceramente que a gente pode até trazer daqui, tentar buscar catar no Facebook aí, um xamã. Eu vejo muitas coisas em relação ao xamanismo aqui em Porto Alegre mesmo, importadas, Ramsés. Sim, importado dos norte-americanos. Exatamente, é muito difícil a gente ver. É muito complicado ver daqui, né? Exatamente. De repente eu não conheço as pessoas certas, entende? Não ouvi falar também. De repente eu não conheço as pessoas certas. Mas a gente vê muito o que é de fora, assim, tu vê assim, que é bem. Não é daqui, né? Sim. Esse é um tópico só pra gente pensar, assim. Uma vez eu vi um cara que ele fez um site. Só um pouquinho. Fala, tio. Quem é este ser humano deplorável que tá aqui, sem nada pra fazer na vida dele? Ivo Souza, dá licença. Vamos bloquear esse aqui porque tá chato. Pode continuar. Quem é? Quem tá falando, Jefferson? Tem um ser humano aqui podre de nojento. Aonde, Jefferson? Comentando aqui, só tô atrasando ele aqui por enquanto. Não é eu, né? Não é tu, mas ele tá chamando a gente de gordo. Gordo, meu filho, eu vou te dizer bem quem é gordo. Olha bem na minha cara que eu tô Tá. Não, Jefferson, quem é a pessoa? Não sei, tô fazendo mesmo. Qual é o nome? Diz o nome. Já bloqueei. Ivo Souza, já bloqueei. Tá, mas é dos teus amigos, ele apareceu aonde? Ele tá no YouTube aqui comentando.
Ah, é, no YouTube o comentário é aberto. O cara. Vamos ver aqui, vamos ver, por favor. Mano, Estamos num país livre, né? eu conheço. Deixa eu ver aqui no YouTube. Bah, eu não tô vendo. Mas, ó, Ah, tu tirou? só Claro, tô cuidando aqui pra ver. prosseguindo, só pra finalizar o que eu falei, viu? Só pra finalizar o que eu tava falando, uma vez eu vi um cara que escreveu um site chamado Caminho de Piabiru, que ele falava sobre essa cultura aqui do sul, aqui dos índios que tinham aqui. E ele tentava resgatar isso, porque ele era... Olha só o que é isso, Ivo Souza. Isso, eu colei aí pra vocês o que ele mandou. Seus gordos malditos, bah. Tem mais Mas quem nada. é? É um tal de Ivo Souza. Eu vou deixar o canal dele aí pra vocês, peraí. Tô pensando aqui um pouco. Aí, ó, se Tá, mas acessar não- esse link, vocês vão... Não perde a tua linha de raciocínio aí, Nereu, por favor. Não, a linha de raciocínio era essa. Porque depois desse cara ele foi fazer faculdade, daí acabou fechando o. Eu me esqueci o nome dele também, mas o site era esse, o Caminho de Piabiru. Ele tinha descendência indígena e ele queria trazer de volta essa religiosidade que existia aqui. E ele estava trabalhando em cima desse negócio que se chamava de Caminho de Piabiru, que foi aberto pelos bandeirantes. E daí ali ele começou a contar toda a história da aldeia dele, tudo assim mais. E foi uma coisa bem bacana que durou assim, uns 5 meses e depois ele teve que fechar o site e eu nunca mais ouvi nada. A princípio ele era de São Paulo. Mas quem souber alguma coisa, né, pra compartilhar sobre essa questão. Não, na verdade é compartilhar fora, porque senão a gente vai estar perdendo o foco aqui, que é o paganismo, né? O paganismo como a gente conhece. Porque no momento, não que isso aí não seja uma forma de paganismo ou de religiosidade, mas é que se a gente for por um caminho que a gente ainda não conhece, vai ser só especulação, né? A gente tem a participação de outras pessoas aqui também, mas esse livro tá. Ó, eu vou... Ele tá de novo. É um Tem. monte mental. Não, faz isso. Não, ô Jefferson. Eu tô apagando aqui tudinho, pode ir. Não, tá, só não vamos. Não, é só pra Deixa eu- não ficar- Deixa eu só. O que eu quero deixar bem claro, olha só. Esse grupo de estudo, tá, não vem com o objetivo de registrar a verdade. A opinião é de cada um. Se essa pessoa quer falar, acha que sabe mais, por favor, entra, coloca a opinião dela e de repente compartilha e a gente vai conseguir ter um entendimento que ele tem e que a gente não tem ainda. O grupo de estudo não tem a finalidade de dizer que a verdade é essa. De repente eu estou estudando uma coisa há 30 anos e não é a realidade. E aí uma pessoa que chegou ontem aqui sabe, consegue colocar de melhor maneira e eu vou ter o entendimento que ela tem. É óbvio que nenhum de nós estamos em 5, sabe a verdade sobre tudo. E a gente pode e está enganado sobre diversas coisas. O mestre prometeu. Só pra deixar bem claro, eu tava dando uma olhada no perfil desse cara aí. O cara é extremamente homofóbico, meu. Pelas coisas que ele posta, ele é extremamente preconceituoso. A questão de bicho. Ele botou aqui que. Tá só pra avacalhar mesmo. Seus gordos. Cara, eu sou gordo e bem resolvido, então não tem. Não. Tranquilo, vamos continuar na nossa aqui. Deixa. Só uma coisa. Vai trollar o outro. Ele, sei lá. Poxa, não é por aí, eu acho que não é por aí, mas enfim. É como eu disse antes, sempre tem os que querem iludir, os que querem iluminar, os que querem avacalhar, os que querem ajudar alguma coisa. Né? Não adianta, isso não vai fugir, em qualquer lugar vai ter. Né?
Qual era o assunto? Desculpa, Nereu, qual era o assunto que tinha levantado? Bah, saiu do ar de tão irritado. Não, O assunto era o nosso xamanismo, entendeu? Nós aqui Brasil, aqui os índios, os guaranis, os charruas, eles tinham uma visão religiosa das coisas, eles procuram, não religiosa, porque não era pela palavra religar, não, mas eles tinham uma visão de até o Deus Tupã, né, o panteão deles aqui foi muito conhecido quando os bandeirantes chegaram, e essa coisa se perdeu, porque tu vai ver hoje os grupos xamãs, como o mestre falou, é cultura norte-americana, entendeu? É lá dos Dakotas, dos pessoal lá dos índios norte-americanos. Sioux, né, os campos. Os Sioux, então fica uma questão assim que eu vi bem pouco as pessoas irem atrás disso. Eu tinha comentado que tinha um cara, vou ver o contato dele que eu tenho ainda, que ele tentou fazer isso. Ele fazia parte de uma tribo, de uma tribo do Paraná, e ele começou a fazer um projeto mostrando que havia uma consciência espiritual aqui antes dos europeus chegarem, né? Que com certeza deve influenciar muito aqui, né? E se tu for ver bem essas religiões cristãs, as religiões, a única delas que conseguiu trabalhar um pouco com isso é a Umbanda, né? Que pega os ícones daqui, né? Posso estar bem errado, mas eu nunca ouvi assim nenhum outro. Não, pega os ícones daqui, não pega os ícones daqui depois da colonização, óbvio, né? Por que o senhor me olhou com essa cara, Alexandre? Queria falar uma coisa aqui do Não dá pra ouvir. Tá bem ruim. uma coisa aqui pro Maurício Condominiac. Então, cara, você não precisa falar duas vezes, eu sou lindo. Se você for. Não tô conseguindo ouvir nada que tu tá falando. Não, é que tipo assim, tem um Maurício que ficou com o DNA aqui e ele tá falando várias coisas assim, super interessantes, mas assim, o que acontece? Ele tá postando duas vezes cada coisa. Cara, não precisa, você não precisa dar Ctrl-C, Ctrl-V, a gente tá indo, não tem problema. Bem irritado. Tá, o que tá acontecendo? Não sei. Ah, tá. Nada, não se preocupe. Ele tá falando que o espaço é legal, que a proposta é bacana, que gostaria de participar, que ele é xamânico. Eu até proponho então, Maurício, já que está nos ouvindo, Pra ver aqui. o tema do xamanismo com mais... no próximo encontro a gente debate só o xamanismo. Eu acho bacana, porque agora não vai dar tempo, a gente já tá quase 2 horas falando. Tá aí uma boa ideia. Então no próximo a gente vai falar só sobre xamanismo. E vamos convidar o Maurício. Maurício, me adiciona no Facebook, Jefferson Virgílio Marques, ou Ordem Vala no YouTube. Me adiciona que a gente te mantém atualizado de quando vai ser o próximo. Aí tu participa conosco, a gente te dá todas as dicas de como entrar no Hangout conosco. Tu pode nos... A verdade, né? Tinha que saber o limite também do Hangout, porque tem um limite de pessoas que podem entrar, porque aí qualquer coisa tem que falar quando tá cheio e quando não pode mais entrar, né? Porque se não vem aí uns 50 negros, não tem como onde colocar. Cara, Não, o limite do Hangout é 10 pessoas. Mais que isso não dá, não tem como. então, se for entrar, Eu poucas pessoas, vamos fazendo um sorriso, tocando, bom, vamos ver o que dá pra fazer, né? assim, ó, vai ficar bem, vai ficar xamanismo, é isso? Quem sabe a gente deixa uma data aí pré-selecionada, né? Eu quero só colocar uma coisa assim bem... eu já falei 2 vezes, mas eu quero falar sobre isso, porque se o vídeo vai ficar no YouTube, certamente vai ter uma pessoa que vai dizer que gostou do vídeo e 10 que vão apedrejar, né? Isso é sempre assim. O que eu quero dizer para todos, para os que gostarem e os que não gostarem disso que está acontecendo aqui, é assim, ó. É justamente para as pessoas poderem colocar a opinião. E a opinião de cada um.
Aqui não se pede currículo de ninguém. Se tu é uma sumidade ou se tu não sabe nada sobre o assunto. Se a pessoa chegar aqui do outro lado, abrir o Google e quiser ler o que está no Google, né, não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho importante o importante disso que a gente está fazendo é a troca de experiência. Não adianta querer julgar, porque isso aqui que a gente está fazendo não é uma palestra. Ninguém aqui é doutor nos assuntos. A gente está dando a nossa opinião sobre isso. Acho que isso todo mundo concorda, né? Com certeza. Então, assim, ó, a próxima vez que nós formos conversar, a gente vai falar sobre xamanismo. Eu vou procurar conversar com algumas pessoas que eu conheço, mas eu, por exemplo, não sei nada sobre xamanismo. Eu vou estar aqui para aprender, para ouvir algumas pessoas e trazer o conhecimento que algumas pessoas têm para me passar. Né? Eu não vou ir para o Google, Wikipedia ou o que for para tentar buscar esse conhecimento. Né? Vou tentar fazer com que eu absorva esse conhecimento de pessoas que vivenciam o xamanismo. Mas não sou um doutor, não sou xamã, não é... e vou tentar convidar pessoas que vivam nesse meio, para que possam trazer conhecimento para nós também. Alguém quer colocar mais alguma coisa nesse sentido? Já tem, certamente, pessoas nos odiando aí. Mas, enfim, tem que partir de algum lugar. Né? Não, eu acho bem interessante, mas a gente conhecer. Eu também não conheço muita coisa. Não conheço quase nada, na verdade. E até não é uma coisa que me atrai. Só que o que só me atraiu por curiosidade é essa questão do xamanismo daqui, né? Mas é bem legal a gente ir atrás de novas informações. Né? Não sei se todo mundo gosta também, ou quer, né? Mas é bem bacana, eu concordo. A gente vai encerrar por aqui, Prometeu? Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa, se vocês querem falar alguma coisa, podemos continuar, eu não tenho problema, não. É que eu só fico pensando, o vídeo já está com 10º, assim. Sim. E eu não sei se as pessoas vão assistir de verdade. Assim. Vamos, a gente edita, tira tudo que a gente... 10 horas pra pessoa até assistir, ela vai assistir. A gente dá uma editada agora, tira tudo de bobagem que a gente falou e coloca só as coisas boas, o que tu acha? É que não tem como editar. Tô brincando. Tô de sacanagem. Eu acho que o importante é aparecer tudo, as coisas boas e as ruins que a gente falou, né? Eu tenho algumas coisas aqui, só fazer um comentário aqui rapidão. Eu tenho algumas coisas para perguntar mais para os membros aqui, só que eu não queria desvirtuar o assunto, que é paganismo, né? Então aí eu queria... Eu acho que assim, ó, vamos dar fim no vídeo e a gente pode continuar conversando. Show. Tranquilo? Por mim, tranquilo, eu posso ficar. Eu só quero dar um recadinho final, então. Claro, não, acho assim, ó, vamos dar espaço para cada um dar o seu recado final aí. Jefferson, por favor, manda a ver aí, diz o que tu quiser, por favor. Eu queria agradecer, deixa eu voltar aqui. Eu quero agradecer ao Catal, ao Diego, a Ti Prometeu e ao Nereu por esse debate. Eu gosto muito de debater, acho muito bacana, adoro. Quero agradecer também aqui ao Maurício Cocodeniak, que está nos acompanhando de perto aqui no YouTube, e também o Henrique Andrigue. O Ivo Souza, não preciso comentar. Mas a todos que estão nos assistindo, foi um prazer para mim, é muito legal ter essa invitação. Posso falar um pouquinho mais também, mandem comentários lá, tá? Que a gente vai estar mais preparado para ver isso. Acessem valomon.org, WALONOM.org, que é o site da minha ordem. Lá vocês têm contato comigo e tudo mais, e com as outras pessoas da ordem. E só dizer que na próxima estarei aqui. Beleza. Vou aproveitar agora para fazer o meu comentário final. Isso.
Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aí com vocês, falando sobre um assunto que eu não conheço muito, só por questão ética mesmo. Eu gosto de estudar e questionar bastante as coisas. E, bom, eu queria convidar as pessoas aí a visitar meu canal, o Antiteoria da Conspiração, onde eu questiono as teorias da conspiração que existem por aí, né? É lógico que o público-alvo não é o mesmo, mas, sei lá, para quem gosta desse tipo de assunto, Illuminati, maçonaria, Rosa Cruz, blá, 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 entra lá no meu canal, Antiteoria da Conspiração. Obrigado aí, Prometeu, obrigado Jefferson, obrigado Nereu e obrigado Catal aí. Eu queria falar uma coisa antes, assim, Diego, acho que tem que fazer um contato com o Ramsés. Ele curte bem esses assuntos, assim, polêmicos, né, digamos. Não, é sério. Ele tá rindo porque ele me conhece, que eu conheço ele, mas eu acho que ele gosta bastante desses assuntos. Né? Beleza, vamos ver se o Gatal lá, né, ver se ele, uma última mensagem aí, Gatal. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que participou. Tô tentando deixar normal a cor vermelha. Queria também agradecer, assim, porque acho que sem ela eu também não teria nenhum do conhecimento que tem, metade pelo menos eu não teria, que é minha professora Luna, que ela de Wicca Celtic, inclusive, ela é do Coven, é de dois Covens, né, Hearthside Haven e Global Alliance and Will, e, bom, nunca vi ela falar a verdade, e ela mora também bem longe, eu moro em Guarulhos, e ela mora em Hartford, né? Bom, sem ela, não teria nada disso, e, bom, eu queria mais agradecer mesmo a ela. Se quiser eu posso até deixar o blog dela lá nos comentários, tudo, mas eu agradeço, assim, sobre a magia, eu agradeço acima de tudo a ela. Legal. Posso me despedir? Claro, claro. Também queria agradecer a todo mundo aqui. Queria agradecer, né, por ter me convidado, mas é sempre um prazer comentar, conversar, a gente é bom. E eu só queria deixar um recado assim, ó. Eu acredito que muita gente vai ver esse vídeo, vai opinar contra, a favor, sei lá. Mas eu gosto muito daquela frase que aquele cara falava no Castelo Rá-Tim-Bum lá, o professor Tiburcio. Ele dizia assim que porque sim não é resposta. E eu acho que a coisa mais certa, nós seres humanos, que a racionalidade nos divide dos outros animais, sempre tentar achar uma resposta coerente para aquilo que a gente crê. Tu pode crer em qualquer coisa, que uma caneta é teu Deus, mas tu vai ter que dar uma história coerente para aquilo. Não só porque sim, porque aí tu foge daquilo que é primordial para ti, que é a racionalidade, a coerência das ideias. E queria ser convidado também para os próximos debates, óbvio. E gostei de conhecer todo mundo aqui. Gostei muito. Agora até teve um rapaz que eu adicionei ele, como é que é? Maurício Rippin, eu acho que é assim o nome. E muito bacana, ele é xamânico. E vai ser bacana a gente conversar sobre isso. Convida ele já, então. Mas eu acho que é o mesmo Maurício que o Jefferson tá falando. Ah, tá. Né? E é isso aí, então. Tá bom? É Maurício o nome dele. Então ele é nosso convidado aí pra próxima. Eu tenho um convite também pra fazer, desculpa, termina nele, bem louco. Não, é isso aí, então. Tá, respeita todo mundo, todas as ideias e sempre tentando ir adiante, né? E lembrando aquilo que tu me falou, Messi, né? Que falou pra todo mundo, eu acho, né? Que a magia a gente chega a um grande ponto de interrogação, né? E não, cada vez mais não vai ter a resposta pra tudo, né? Sim. E é isso aí, né? O que eu digo é que a gente está numa eterna escadaria e lá no final tem um ponto de interrogação. Acredito que ninguém tenha chegado lá, né? Mas o importante é a gente subir degrau por degrau, né? E a gente vai alcançando o próximo objetivo, que é o próximo degrau. Vamos ficar para que dia então, Jefferson? Horário? Eu acho que pode ser sexta-feira que vem, agora.
que é dia. Tá, mais cedo, eu acho. Acho que mais... tá bem ruim o áudio. Fala de novo aí. Eu acho que dia 16. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sexta-feira que vem daí. É. Aí a gente vê o horário e marca com todo mundo. A gente faz um negócio no Face. Tá. Eu queria convidar todo mundo também pro dia 17, às 14 horas, pro grupo de estudos Morrigan, que é de uma pessoa filiada à Ordem Valon. Vai ser sobre Morrigan, é grupo de estudos também, não é... Dá todo o currículo aí, onde vai ser, que horário, como é que faz para chegar? Vai ser na sede central da Ordem Valon, que é na Rua Uruguai, número 91, sala 517, no centro de Porto Alegre. É gratuito, é aberto, e vamos falar sobre Morrigan. Tá. Então assim, fica combinado pro dia 16, umas 8 horas, o que tu acha? 8h30? Acho que sim. Então tá. Tô combinado pra... Fala, pode falar. Só pra deixar, cortando rapidinho, deixar aí pra quem... Eu também tô editando um blog, tá? Daí pra quem quiser entrar pra dar uma lida nas coisas que eu escrevo lá. Tá. Aí é campodeobservação.blogspot. Campo de observação. Isso. Que legal, que interessante. Bem interessante esse nome, viu? É bem bacana, assim, eu tô fazendo uma coisa bem legal. É isso aí. É plágio, né? É o nome disso, mas tudo bem. Vamos, então, encerrando dia 16, às 8h30, às 20h30. A gente vê por Facebook, aí eu vou postar no Confraria Pagã lá na página. Quem quiser, quem vê esse vídeo, quem estiver vendo esse vídeo, pode pedir que pode pedir adicionar lá que eu aceito, né? Eu queria só que Jefferson, como tu postar no vídeo do YouTube essas últimas informações referente a dia, assunto, que vai ser xamanismo, dia 16, às 20h30. Então tá, gente, fica combinado esse horário, esse mesmo bate-canal aí. Um abração e boa noite para todos.